Bem-vindos ao Coaching Cast! Hoje nós estamos aqui com nossos convidados de Sorocaba, os meninos da God. E agora eu vou pedir para que eles se apresentem para nós. Uau, caramba, vamos tentar falar junto igual eles, cara. A gente não tem essa sintonia, hein, cara? A gente achava que tinha sintonia, mas depois... Tá louco, cara. Essa sintonia desde o primeiro dia. Bom, primeiramente, que honra estar aqui com vocês, viu? De verdade. Bem-vindo. Bom, me apresentando aqui de uma forma bem rápida e resumida. Primeiro, eu sou filho de Deus, né? Como todos. E sou cristão, sou filho do Paulo e da Zilda, com muito orgulho. Esposo, né? Da Lauren. E pai do Yuri, que inclusive está aqui no estúdio. E eu sou um cara que eu gosto muito de falar sobre desenvolvimento de pessoas. E também gosto de falar sobre espiritualidade, né? Então esse é um pouquinho de mim de uma forma bem resumida. Sou Danilo Trajano, casado com a Vanessa, que está aqui hoje. Pai do Miguel, do Gabriel e da Rafaela. Uau. Obrigado, gente, pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada a nós por terem vindo e disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui com a gente, contribuindo com o nosso canal. Amém. E vai ser um tempo muito legal aqui para falar sobre a vida de vocês, falar sobre essa parte também de desenvolvimento, desse livro que vocês também trouxeram aqui pra gente. Ganhamos de presente, Sim. Menino de Vila. Você que tá aí, já pesquisa sobre esse livro. Eu tenho certeza que vai fazer um diferencial na sua vida. Uau, Sim. muito bom mesmo, hein? Bom, meninos, então comecem falando pra gente. Quando é que vocês começaram no coaching? Cara, eu acho que assim, né? Melhor você começar, porque você começou antes que eu, né? Eu falo que eu fui incentivado por esse cara, viu? Foi? É verdade, cara. Então, Ambiente, cara, Eu tenho uma história, e eu conto essa história no meu livro. Eu vim de uma família simples, com várias crenças, eu fui criado em comunidade e tal. E durante muito tempo, eu sempre quis fazer algo na minha vida. Eu tive uma oportunidade de entrar num banco, fiz carreira, aproveitei, né, para estudar, fazer uma série de cursos, estudei fora do Brasil. Mas eu cheguei num nível em que eu achava que tudo que eu colocasse a mão daria certo. E ali foi o começo do penhasco. E chegou um momento que eu cheguei no fundo do poço. Eu pedi para sair do banco, para empreender, não deu certo. Em pouco tempo, eu me cobrava muito como que pode você abrir mão da sua carreira, algo que você conquistou, para empreender, então em pouco tempo ver que errou tanto. E eu lembro que teve um dia que eu chorei muito, porque eu estava muito, muito mal. E no dia seguinte eu me ajoelhei e falei para Papai do Céu, me rendi a Deus, falei assim, tudo que eu tentei fazer até hoje com as minhas próprias mãos só deu errado. Eu estava muito endividado, estava perdido. Imagina um cara formado, pós-graduado, com MBA, estudou fora, perdido, sem saber o que fazer. E eu digo que ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher, nem na frente nem atrás, ao lado. E minha esposa naquele dia ela falou assim, amor, você precisa procurar uma ajuda. E aí ela recomendou uma psicóloga. E eu era o cara naquele momento que não acreditava nisso, achava que aquilo era coisa de fraco. Mas eu tava tão mal que eu falei assim, não, eu vou. E aí essa psicóloga ela falou pra mim sobre conexão com Deus, física quântica e inteligência emocional. Eu tive uma única sessão com ela e eu saí dali pesquisando sobre isso. E aí eu descobri que o Paulo Vieira, né, o papa aí da inteligência emocional, logo em seguida ia ter um método CIS em São Paulo e eu optei em ir. Eu não tinha nem dinheiro para fazer o método CIS, eu lembro que eu parcelei, como eu tinha que dormir em São Paulo, eu não tinha dinheiro para ficar no hotel, eu fiquei numa casa de uma senhora, que era o mais barato, enfim, mas eu saí depois de 3 dias, sabendo exatamente o que eu tinha que fazer. E dentro de uns exercícios que tem do método CIS é a mandala. E eu tive dois pilares que deu uma conexão muito fraca. Um era servir e outra conexão com Deus. Eu nunca fui o cara que tinha entendimento da palavra, que frequentava a igreja. Eu era o cara que, quando o bicho pegava, eu recorria a Deus. Eu era esse cara aí. Bom, quando eu saí do método CIS, eu entendi o que eu precisava fazer. Isso foi em que ano, Daniel? Isso foi em 2018. Eu falei assim, eu preciso fazer algo no propósito de servir. Mas não adianta eu contar a minha história, porque eu já estava num momento diferente da minha vida. Eu já tinha me encontrado, já estava fazendo muita coisa legal. Já tinha decidido que eu tinha que abrir mão de muitas coisas que tinham me deixado doente, enfim. Então eu estava numa jornada muito interessante. E eu falei, como que eu posso servir? Então o livro ele vem para trazer a minha história de um menino de vila que saiu de uma comunidade, que passou por uma série de dificuldades, mas não é porque a história deu certo para mim que pode dar para outro. Então o que eu trago dentro do livro? Ferramentas, que inclusive nós aprendemos, que ajudam muito nessa mudança
nesse processo de transformação, mudança de hábito. Então o livro ele vem com esse propósito de servir. Depois, dentro do meu negócio, eu conheci o Gladson e a gente acabou não fazendo negócio, mas a gente virou sócio, um amigo, que foi um presente que eu digo que o Papai do Céu me deu, porque o Gladson é um cara que o pai dele foi pastor, entende muito da palavra. Sim. E desde que a gente se conectou, eu falei, cara, eu preciso muito aprender com você. Então, além dele me ajudar a entender melhor sobre a palavra, ele tem um projeto lindo que é a Ponta para Fé e Rema, que já fez muitas coisas incríveis e tem tudo a ver com servir. Então, eu falei, cara, por que não a gente criar um negócio junto em que a gente possa ter como núcleo pessoas e impactar vidas? E aí a gente sentou, fizemos um ecossistema, ramificamos em várias frentes. Cara, vamos fazer palestra, mentoria, podcast. A gente nunca tinha feito podcast na vida, né? Mas vamos fazer, se é o propósito de impactar vidas, enfim. E aí começou o nosso relacionamento há exatamente 2 anos atrás. Que legal. Cara, que loucura. E foi muito legal, gente, porque nesse tempo do Dan, que ele fez o método CIS, tal, que ele tava nessa fase, a gente não se conhecia ainda, né? E eu tava passando por uma fase muito difícil na minha vida também. Eu tinha aberto um negócio, eu e minha esposa com uma outra sócia e tal, e não deu certo, a gente quebrou muito feio mesmo, assim. Então, assim, a gente ficou passando dificuldade aí por um bom tempo, financeiramente. E foi muito louco, porque automaticamente eu acabei adquirindo, né, muitas crenças terríveis pra minha vida, né, por conta disso que eu passei. E aí, depois de um tempo, eu conheci o Dan. E quando eu conheci ele, eu tava... Em que ano você conheceu o Danilo? Cara, faz 2 anos e meio, né? Isso. Não, foi... 2 anos, né? 2020 que a gente se conheceu. 2020 que a gente se conheceu. Mais. Mais, É né? que é muito intenso, irmão. A nossa amizade é tão intensa que parece que é... Mas assim, aí o que aconteceu? Lá em 2020, a gente tava passando por uma dificuldade muito grande financeira. E aí, por conta do trabalho, né? Eu lembro até hoje, cara. O meu chefe chegou pra mim e falou assim, cara, tem um cara que abriu uma empresa aqui e eu quero que você atenda ele. Só que a gente tava em pandemia. Aí eu falei assim, pô, beleza. Aí eu me conectei com ele e falei, pô, vamos fazer a primeira reunião, né? E fizemos por vídeo. E ali eu conversando com ele e tal. Cara, sabe aquela coisa que quando bate assim, velho? Sabe? Você fala, Santo cara, bateu. meu, cara, você fala, mano, tá cara gente boa e tal. E a gente começou a conversar de trabalho, mas aí a conversa já surgiu pro PFR, que é um projeto que eu tenho com a minha esposa lá, que a gente ajuda pessoas. E eu comecei a falar do projeto pra ele. Não tinha nada a ver com o assunto que a gente tá falando, eu comecei a falar do projeto, e o olhinho dele começou a ficar vermelho. Eu falei, meu Deus do céu, acho que eu preciso falar mais, né? Como diz o Paulo Vieira, fala mais, né? E a gente começou a falar, e ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu não te conheço, tô conhecendo agora. Cara, você não quer vir em casa sábado pra um churrasco? Assim, cara. E aí eu olhei pra ele assim, eu falei, cara, vamos. Minha esposa queria matar eu, né? Porque assim, imagina, pandemia, todo mundo de máscara, aquela loucura. Cara, nem conhecia ele e tal. Resumindo, sábado estava lá no churrasco. E era uma fase tão difícil financeiramente que eu lembro como se fosse hoje, cara, que a gente praticamente pegou dinheiro emprestado pra comprar carne pra ir lá. Porque eu falei, cara, como que eu vou chegar lá sem grana, velho? Preciso levar carne, as coisas, né? Então, eu fui lá. E quando eu me deparei com ele, cara, foi muito louco, porque assim, ele falou que ele tava precisando de um pilar de servir e tal, espiritualidade e tal, que ele fala que eu ajudei muito ele. Já eu tava precisando desse pilar de crença, cara, que eu tava naquela fase que, já era a minha vida, dinheiro não é bom, Bem sabe aquela coisa? vitimizado. Exatamente. E aí, ele é totalmente oposto, né? Um cara que vai pra cima, ousado, acredita e tal, enfim. Então eu falo que a gente meio que complementou, assim, Os né? propósitos se uniram, Exatamente, né? cara. Os propósitos E aí se eu uniram. lembro que desde então, cara, foi muito louco. Aí foi todo num processo, eu ia olhando, falava, pô, esse cara é diferente, esse cara é diferente, isso aqui e tal. E aí um dia, cara, a gente tava conversando e ele falou assim pra mim, cara, você tem que fazer o método CIS, né? Não sei o que. Ele falou, cara, putz, mas pra mim agora não dá, agora que eu tô me acertando financeiramente e tal, enfim, tá passando uma fase bem Que ano você fez o difícil. método CIS? Foi em 2021, acho. 21? 2021, Pandemia ainda, né? 2021. Aí o que aconteceu? Aí, mano, foi muito louco. Que eu tava no carro, né? E aí eu tava num momento, assim, bem difícil. E eu falando com Deus, assim, um mal pra caramba. E aí ele me ligou. Ele falou, cara, você tá com uma voz meio embargada, tal. Eu falei, cara, eu tô cansado, cara, tá isso, tá aquilo, tal. Mostrei totalmente, fui vulnerável ali, né? Lembrei muito da Brené Brown, né? Pra quem já leu o livro A Coragem de Ser Imperfeito, né? Eu falei, agora eu vou expor minha vulnerabilidade aqui. E me expus até demais, cara. Eu acho que eu chorei até demais pra ele.
E aí no dia seguinte de manhã, meu celular toca. Gente, mas peraí, até então já tinha rolado o churrasco Já! e só o rolou. churrasco? Ou vocês Não, já estavam mais churrasco já estavam íntimos? mais íntimos. Porque assim, Sim. depois do churrasco, Se teve conectaram. Aí vários viraram outros churrascos. parceirão. Parceirão. Foi assim, Ah, coisa de, tá. né? Aham. E aí o que foi muito louco, Ana e Júnior, que foi assim, no dia seguinte, meu telefone toca e uma mulher me liga e fala assim, olá, tudo bem? Eu sou consultora da Febracis. Eu tô te ligando porque você acaba de ganhar um método CIS, não sei o que, tal, e eu aqui por vídeo. Caraca, Como me assim? arrepiou. E a pessoa que te deu esse curso pediu pra falar que você é uma pessoa amada por Deus, que você é incrível, que você não sei o Uau. que. Tô chorando um monte e tal. E foi ele. E aí foi ele, cara, e na hora eu já falei, mano, não existe outra pessoa no momento que não seja ele, né? Aham. E ele me deu o método CIS e eu fui. E aí quando eu cheguei lá, cara, putz, aí, né, vocês sabem disso, Sim. né? Pra quem não foi, faça o método Divisor CIS aí. de águas, né? Divisor de águas. Divisor de águas. E ali caiu várias fichas e tal. E quando eu voltei, né, aí eu falei, cara, eu preciso fazer o coach, cara, Uhum. né? E aí foi onde, depois de um tempo ainda, né, demorou um pouquinho, foi quando, que ano que era, Ana? Você lembra? Ano passado, Ano não passado, foi? né? Ano 23? passado. É, 2023. 23 ou 22. Era maio de... né? É, maio. E aí foi aonde eu fiz o coaching. E aí, cara, foi um curso maravilhoso e, Uhum. assim, duas coisas que eu gostei muito, do aprendizado e das amizades. Nossa, Sim. né? sim. Eu, né, sou muito grato pela vida da Ana, da Carol, da Karina, que eu falo até hoje com a Ká. Sim. Então, assim, foi um aprendizado. Mas, né, desculpa estender um pouco, mas a gente chegou no coach por conta disso, por conta de uma fraqueza, Uhum. né? E bem similar, né? Tá lá no fundo do poço, né? E aí Papai do Céu olha e fala assim, cara, deixa eu ajudar, porque senão não tem jeito, cara. Vocês fizeram formação em coach juntos ou foi Não, separado? ele fez primeiro. Ele Fez primeiro? É, ele fez primeiro. Hum. Aí ele ficava tanto assim na minha cabeça, falou, cara, você tem que fazer, cara, você tem que fazer, você tem que fazer. Eu falei, cara, mas por que eu tenho que fazer o coaching? Ele falou, cara, é tudo a ver com você, cara, tudo a ver com você. Eu falei, tá bom, fui lá. E... Mas é realmente um divisor, né? É muito bom, foi muito bom. Eu conheci o Gladson lá no Formação em Coach. E eu não sei, Gled, eu encontrei outros amigos nossos da sala, o Danilão. Toda vez que ele me vê, ele fala assim: Ana do céu, eu nem te reconheço mais, você tá totalmente outra pessoa. A Carol também, legal. tive muito contato, ainda Uau. tenho, né, contato com ela, com a Karina. Então, assim, realmente são amigos que eu tenho certeza que vamos Muito. levar a longo Com prazo. certeza, não tenho né? dúvida, não tenho dúvida. E você, especificamente falando, né, João, dela, assim, realmente, né, não uma outra pessoa fisicamente, mas assim, eu lembro da Ana, nossa, quando ela chegou lá fazendo o curso, toda, sabe, falava meio com medo, assim, você via... Né, uma insegurança, e hoje cada vídeo que eu vejo seu na internet eu falo, caramba, velho, eu tava mulher numa empoderada, fase- cara. Não, mas eu tava numa fase Que legal. totalmente doente, né? Ah, Tava velho. super depressiva, muito angustiada com tudo, com a minha vida. E eu já tinha passado por muitos métodos CIS. Nossa. E ali, eu não sei se foi aquela ferramenta que eu fui chamada pra fazer lá como coach experimental. Eu não sei o que foi, mas eu sei que a virada começou a partir dali. Foi muito legal. Foi legal. muito História bom. incrível também. Bom, gente, qual que é a grande chave pra vocês sobre inteligência emocional? O que contribuiu na vida de vocês? Cara, pra mim, eu falo isso sempre que eu tenho uma oportunidade. Eu trocaria todos os diplomas que eu tenho pela inteligência emocional. A inteligência emocional, ela pode ser, pra quem não tem, pode destruir, Sim. né? Tudo aquilo que você conquistou ao longo da vida. Então, exemplo, cara, eu cuidei da minha família, me dediquei para ter um bom emprego, cuido da minha saúde para ter um bom corpo e tal. E eu não tenho inteligência emocional, o cara me fechou, eu briguei com ele desce e me dá um tiro. Puf, acabei com a minha vida. Então, a inteligência emocional, ela te traz consciência para você entender que você pode ter uma vida diferente, você pode ressignificar crenças que foram criadas lá atrás. E o fato de você cuidar tão bem da sua vida, sem questão de entrar na parada de vaidade, orgulho e tal, você se torna uma pessoa rara nesse mundo. Sim. Né? Então você tem que ter inteligência emocional para lidar com isso. A gente costuma dizer que tem a regrinha dos 10, 90, né? Sim. Uma parada é o que acontece com você, outra parada é como você Você vai lidar reage com aquilo, né? ao que acontece com você. E não tem como não fazer isso sem ter inteligência emocional. Muito bom. Eu acredito muito nisso também. Eu acho que... Acho não, tenho certeza que a inteligência emocional, ela previne você de muitos problemas, né? E isso que o Dan falou de 90 a 10, né? A psicanálise fala muito isso, que a nossa real identidade
é sobre as nossas reações, Uhum. né? Não sobre nossas ações. As nossas ações é premeditado, né? Você pode calcular antes. Agora a reação não. A reação é, eu vou apertar você agora e deixa eu ver que líquido que vai sair aí, né? Uhum. Isso é sua identidade. E a inteligência emocional faz com que a gente se previna de muitos problemas. Esse exemplo do trânsito eu acho maravilhoso, porque, Sim. cara, a minha sogra, ela é da polícia, né? E ela conta tantas histórias, assim, de briga, cara, de trânsito que tem. E ela fala, De morte, cara, né? E é muito comum. por coisa absurda, cara, por coisa absurda. Só porque o cara fechou ele lá e, né, Já perdeu talvez a fizesse um cabeça. yes lá Esse antes, um né, dos seria exemplos mais que eu gosto de fácil. trazer muito, sabe? Esse exemplo que você falou É. agora é um exemplo que eu gosto de trazer muito em palestras, porque ele faz todo o significado. Faz trazer, cara. E é fácil das pessoas assimilarem porque todo mundo vê, É. Todo mundo né? É uma coisa que a gente passa rotineira no trânsito. Mas eu acredito muito, gente, que a inteligência emocional, ela tem algo, não tô falando que não é questão de comparar, mas eu acho que as duas andam juntos. Mas isso é algo que é muito importante para você chegar nela, que é a espiritualidade. Sim. Verdade. Isso é uma coisa que eu acho que é prioridade, né? Eu sei que o assunto aqui é inteligência emocional, mas é que quando a gente fala de inteligência emocional, a gente também fala de Também o espiritualidade, primeiro porque pilar faz parte, é né, espiritual, cara? né? Exatamente, cara. Então, acho que tendo uma espiritualidade, assim, muito bem definida, Uhum. automaticamente você vai ter uma inteligência emocional, né? Sim. E às vezes tem muitas pessoas que acham que tem uma inteligência emocional e não tem espiritualidade, cara. Eu acho que é uma linha muito tênue e muito perigosa, né? Que as duas andam unidas, né? Exatamente, cara. Exatamente. Você falando nisso, eu lembro uma vez que você deu um exemplo lá no coach, de um coach que você pegou pra fazer, Uhum. que ele não acreditava em Deus. E você começou a foi questionar massa, ele Massa. e ele repensou sobre Cara, isso, não foi? Foi muito louco, cara, porque assim, a gente tava fazendo a sessão, né, e chegou no pilar espiritual. Falei, cara, o que eu vou falar pra esse cara, velho? Putz, Ele era né? ateu, não era? Cara, eu falei, que eu vou falar pra ele, cara, né? Ferrou, né? Aí eu falei, cara, que nota que você dá pra você aqui no espiritual? Ele falou, cara, 0. Ele falou pra mim, né? Eu falei, cara, o que eu vou falar pra ele? Aí eu falei pra ele assim, falei, cara, você tem coragem de trair a sua esposa? Ele, imagina, jamais, cara, jamais. Tem coragem de roubar? Não sei. Aí eu comecei a falar vários princípios assim, Sendo né? bíblicos, né? E aí ele falou, não. Eu falei, cara, então desculpa. Aí eu apaguei o 0 aqui, eu falei, cara, eu vou pôr 10. Ele falou, mas por quê? Ele falou, cara, um cara que não acredita em Deus e segue todos os princípios, imagina se acreditar, né? Aham. E aí foi um cara que ali caiu Deu uma clareza ficha, pra ele. caiu uma ficha assim muito muito forte nele, cara, que hoje em dia a gente fala até Deus abençoe pra ele. Ele E não é foi mais muito, ateu. não, cara, ele tá no processo. Mas fala Deus abençoe. Vai falar Deus abençoe. Sim, E Deus quiser. e foi muito legal essa história que, assim, eu acho que eu não contei isso. Que um dia eu falei pra ele assim, cara, se você acreditar em Deus e chegar na hora lá, né, e Deus não existir, o que você vai perder? Ele, nada. Mas beleza. Agora, e se você chegar lá na fila, aí você estica o seu pescocinho assim, ó, o homem existe mesmo. E você passou a vida inteira não acreditando. Cara, imagina que carão que você vai passar. Olha que perigo, Uhum. né? Então, assim, são gatilhos que a gente usa, Sim. né? Histórias, metáforas e tal, pra cair a ficha da galera, né? Sim. E que Mas ele às se vezes a gente questionou se disso, questionou. né? Inclusive, né? Eu levei até um puxão de orelha, lembra? Lembro? Porque não mas podia. não pode mudar a nota do. Eu falei, cara, pô, vamos mudar um pouquinho a rota aqui, tá? Não, eu lembro da sala inteira impactada, tipo, "Oh, como assim? O cara se questionou de Deus. E eu, Acabou, né? Acabou lá o intervalo. A galera, pô, que legal, não sei o quê. Eu falei, só levou um bronca ali do professor. Né? Mas Foi. é isso. E assim, falando de espiritualidade Legal. também, o God Ativacional, que é o projeto de vocês, ele é mais espiritual? Na verdade, não. God é falta de criatividade, né? Gladson, Ortiz e Danilo. E aí a gente A junção dos aproveitou nomes. de God, porque a gente entende que Deus está em tudo. Então foi a junção da inicial de cada nome. E a ideia do God foi justamente para criar algo para impactar vidas. A gente sente uma carência muito grande ainda em cidades menores, nós somos de Sorocaba, nessa questão de desenvolvimento de pessoas. Então, é uma jornada, não tem fim, a gente nunca para. Pô, Daniel, mas você falar que Sorocaba é pequeno, não dá, Você né? conhece Birigui? Então, imagina Birigui. E aí ele falou, cara, toda vez que a gente quer buscar algo diferente, a gente tem que vir para São Paulo, Alphaville e tal. Uhum. E ninguém levanta essa bandeira de começar a fazer algo em Sorocaba, né? Então,
A gente criou a God com o propósito de colocar a pessoa no centro de tudo, como núcleo, e desenvolver na nossa cidade, ter esse movimento lá. Sim. E a gente tem feito isso constantemente, né, Gladys? Constantemente, a gente começou, éramos em 3, né? Hoje nós somos em 2. Aí a gente passou por um rebrand da marca, então o God hoje é gestão, otimização e desenvolvimento. Então, a gente tem várias frentes, uma delas é o podcast, né? Uhum. Aí tem palestras, que é esse movimento que o Dudu falou, que a gente leva a galera pra lá, já levamos o Rick Chester, Piangers, o Jota. A gente vai ter outros depois a gente conta quem, a gente não pode falar ainda. É segredo. Mas assim, mas a ideia é isso mesmo, é gerar essa experiência pra galera de lá, Sim. porque a gente tem, né? A gente tem esse privilégio de poder vir pra cá, mas tem muita gente que não tem essa oportunidade, Sim. né? Então a gente leva esse conhecimento pra galera lá. E as palestras nossas também, que a gente fala muito de identidade, a gente vai nas empresas, consultoria, mentoria, alguns casos específicos, coaching. Mas sabe o que é legal? Por exemplo, podcast. A gente não tem nenhuma expertise nessa questão. E quando a gente decidiu fazer há 2 anos atrás, eu falei, cara, mas se a gente não começar, a gente não vai criar musculatura, né? Exatamente. Então, vamos começar. Então a gente começou entrevistando um amigo nosso Nossa, bem que legal a passou por um história, né? processo muito legal de transformação. E a gente tinha colocado fazer um por mês ali, até por questão da agenda e tal. E hoje, quando a gente olha, pô, a gente tá há 2 anos, a galera que passou, a galera que a gente conseguiu trocar ideia, e o propósito sempre foi, e eu acredito muito, tá? Que o podcast, ele tem um peso, uma força muito Tem. maior do que do livro. Tem. Porque o podcast, a pessoa tá no trânsito, ela consegue escutar, ela tá na academia, ela consegue ouvir. O podcast, a pessoa consegue sentir a nossa energia, Sim. enfim. Exatamente isso que eu ia Desenvolve, falar, da energia. O livro não traz isso, Sim. né? Então, é justamente para a pessoa não dar desculpa. E no nosso caso, né, a gente sempre faz um podcast voltado para extrair o melhor daquela história. Uhum. E a gente entende que, pô, quanto mais gente a gente alcançar, a gente mais pessoas vão impactar através daquela história de vida, de superação, enfim, sempre, né, navegando ali por um determinado assunto, mas é isso. E o que a gente aprende com isso, porque, né, a gente tem que se preparar, tem que conhecer quem que é o entrevistado, etc. Então eu falo, cara, olha o quanto a gente tem evoluído, o quanto a gente tem aprendido no sentido de querer ajudar outras pessoas, né? Sim. Mas eu não sei pra vocês como assim, receber as pessoas para um podcast, porque eu tenho falado pra ele e para os nossos Sim. convidados o tanto que eu acho que isso aqui é cura pra mim. Que legal. Que a cada vez vem uma pessoa Isso, diferente que e conta a legal. história dela e os obstáculos e como ela cresceu e se desenvolveu. Você E sabe. acho que acaba ficando uma coisa tão espiritual, realmente. Mas né? Sabe por quê? É a gente espiritual, fala muito isso. O intuito nosso do nosso podcast é pegar uma história para impactar outras histórias, né? Isso é bíblico, né? A palavra de Deus Sim. fala que o testemunho ele serve para edificar a igreja, Uhum. né? Sim. Então, eu falo que a minha mãe ela vai numa igreja, cara, que é uma igreja pequenininha, bem tradicional, mas é bem tradicional mesmo. Então você vai lá, cara, às vezes eu vou lá e assim, o pastor tá lá e fala assim, hoje eu vou dar a oportunidade pro irmão Gladson, vem aqui, irmão, e tem que ir lá, cara, é loucura. Mas assim, e aí tem um momento lá do culto, cara, que eles têm um momento de testemunhas. Eles falam, alguém tem alguma coisa aqui pra testemunhar, né? E aí, cara, você começa a olhar as senhorinhas assim, olha, eu queria agradecer a Deus porque ontem eu fui no médico e o nódulo que eu tinha sumiu. Ah, ontem não sei o que aconteceu isso e aconteceu aquilo, tal, tal. E aí você vê a galera que tá ouvindo aquilo, você fala, caramba, meu, cara, isso pode acontecer comigo, isso pode não sei. Sim. Então, esse sentimento que você tem cara, né, é normal mesmo. Uhum. Então, é bíblico, né? E tem a questão também da ocitocina, né? Que atinge Sim. todo mundo aqui e tal. Eu falo, né, que o Coaching Cast, igual que eu falo pra Ana, ele é uma coisa espiritual, que é realmente pra gente impactar pessoas, pra gente trazer essa relevância. E uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é, faz quanto tempo que vocês criaram a God? 2 anos. 2 anos? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E A vocês gente- falaram também que é mais de treinamento. A intenção de vocês são pessoas, mas que tipo de conteúdo vocês falam lá? Vocês dão curso? Tá, hoje, na verdade, assim, ó, a gente tem hoje nós temos o método God, Uhum. que é um método que nós levamos para as empresas, Sim. né? Onde a gente vai até a empresa, conversa com os líderes, entende as dores
e a gente monta algo específico para eles, Entendi. tá? Então a gente dá uma palestra Para os específica, líderes, né? isso, pro Opa, time inteiro. pro time inteiro. Então assim, a gente escuta os líderes, Uhum. faz um laboratório, vou dar um exemplo aqui. Recentemente nós fizemos um trabalho com um hospital, né, bem conhecido, não sei se pode falar o nome? Pode. Unimed. Ah, E aí nós fizemos um trabalho lá para 800 enfermeiros. Uau. Então, assim, mas antes a gente foi falar com os líderes, né? Então, assim, cara, os líderes falando, a gente anotando tudo lá, e ali um olhando pro outro, falando, meu, eles acham que é isso só, mas tem um gigante aí, né? E aí foi onde a gente identificou muitos problemas e criamos uma palestra para eles, né? E, então, assim, foi uma experiência muito legal, foi muito impactante, a gente tem uns testemunhos lá bem bacana, né? Então, assim, esse é uma das frentes, tá? Então, assim, é algo personalizado. Então, a gente entende a dor, a gente estuda aqui dentro de casa e fala, putz, vamos entregar algo para eles. E aí o podcast, é isso que o Duda falou, né? Que é ouvir história, só ouvir, é literalmente ser ouvinte, né? E deixar com que as pessoas sejam impactadas. E os eventos que a gente faz, né? Para trazer pessoas renomadas para impactar mais vidas, né? Uhum. E vocês acham que... O que vocês estão sentindo lá de Sorocaba, desse movimento de vocês? Cara. Muito legal, porque assim, Bacana. depois, e era essa a ideia mesmo, né? Depois a gente viu que começou a ter vários eventos, vários movimentos, enfim, amanhã tem um, semana passada teve outro, tal. Então, eu acho que isso despertou também, né? E eu acho que as pessoas também, elas estão carentes, né? Buscando Muito. recursos, assim, buscando ajuda. Eu acho que isso é legal, a internet, as redes sociais ajudaram muito nessa questão, porque o fato de você, no seu mundo ali, ter, sei lá, não interessa a quantidade de seguidor, eu tenho 10 seguidores, 100 e 1 milhão. O fato de você estar mostrando que você está fazendo um curso, que você está buscando desenvolvimento, você acaba sendo um formador de opinião para quem está próximo. Sim. E a gente sabe que o ambiente, ele contagia, Isso. né? Ele arrasta. E então, eu acho que hoje a gente ainda tem muito que melhorar, mas a nossa cidade, ela tem sido muito bem explorada nesse sentido de ter eventos ali e tal. E assim, né, também, né? Foi tão intenso esses 2 anos, nossa, né? Porque assim, imagina, 2 anos, 3 grandes eventos, podcast o tempo todo, palestra o tempo todo. Então, assim, tá movimentando mesmo ali. E a gente tem uma experiência da festa julina, né? Que eu acho que é legal cara, falar bem, isso, bem né? lembrado. Olha bem que lembrado. loucura, eles procuraram a gente, porque lá tem uma festa julina que é muito conhecida e tradicional, né? E aí procuraram a gente assim, cara, falaram assim, ó, a gente quer vocês lá. Daí a gente falou, legal, mas o que a gente vai fazer? Cara, não sei, cria alguma coisa, a gente quer God lá. E foi muito legal, a gente criou vários movimentos Mas lá. olha que bacana, né? Uma festa tradicional, festa... Sim. Lá em Sorocaba tem festa junina e festa julina. Sim. Então a gente foi convidado na festa julina, que é um mês inteiro. E qual que é o foco, né? A questão tradicional, shows, etc, tal. E aí quem tava organizando falou, cara, a gente queria sair fora do quadrado, criar um movimento aqui disruptivo. Né? Por que não também, a festa ela atrai, né? Não só gente que quer assistir show, mas famílias, tal, filhos, etc, pais. Por que não criar um movimento também que eles possam também aprender, se desenvolver, etc. E aí a gente fez uma série de ações e tal, mas é pra vocês entenderem o quanto a gente cria consciência nesse movimento, né? E pra nós é desafiador também, porque quando chegou pra nós lá, a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? Numa festa julina, onde vai lá Péricles, foi pagode, foi CPM 22, foi... E ninguém tá Cara, esperando então. algo assim, esse tipo de conteúdo numa festa Eu junina, falei, cara, né, o Juliana? que a gente vai fazer lá, né? Enfim, então, cara, a gente criou vários movimentos e um deles foi, a gente contratou um repórter pra ficar lá e pra captar histórias. E com perguntas intencionais, né, tal. Então, assim, foi muito bacana. Aí o outro, nós entrevistamos todos os artistas que passaram por lá, com perguntas legal. intencionais também, sabe? Então, assim, foi surreal. Imagina, você pega lá um Péricles, um exemplo lá, pô, o cara tá acostumado a ouvir, pô, qual a sua expectativa pro show hoje? Não sei o quê, tal, tal. Aí chega lá os Tem meninos, resposta pronta, aí né? chega os meninos da God lá e fala assim, Péricles, qual sentimento se repete cada vez que você sobe no palco? É diferente, né? O cara vai, meu Deus do céu, como assim, né? E foi muito legal, porque a gente tem um material rico lá, inclusive a gente vai começar a soltar, onde a gente pegou as mesmas perguntas e as respostas de pessoas diferentes. Mas assim, o sentimento se repete, cara. É gratidão, é amor, é não sei o que, tal, tal. Aí você começa a olhar e fala assim, cara, se os caras que estão aqui há 30 anos, um sucesso já, e falaram que até hoje ele sobe no palco e sente gratidão,
Quem somos nós para falar que isso não funciona? Sim. Né? Então, a gente teve várias, assim, ações lá que, meu, foi muito massa, né, meu? Ah, bastante. Essa questão mesmo do laboratório que a gente fez, de mandar a mesma pergunta e ter respostas diferentes, mas, enfim, sempre com essa veia aí, é legal porque quando a gente leva para nossa galera, fala, cara, olha só, quem chegou lá, né, tá falando isso, né? Quem chegou lá tá dizendo que sente o frio na barriga, que não é fácil, que ele paga o preço, Sim. né? O cara tá ali longe da casa dele, tá viajando pelo Brasil, mas tem um propósito maior por trás. Então, nenhum deles falou assim, cara, eu faço isso por dinheiro, né? Sempre tem sentimento, sempre tem. E aí acaba sendo consequência, né? E a maioria desses artistas, eles têm depressão, né? Eles passam por situações difíceis no seu dia a dia, que eles não sabem controlar isso. A gente vê o exemplo, por exemplo, do Zé Neto, lá do Zé Neto Cristiano. Ele teve que parar a carreira dele por 3 meses por causa de depressão. Então, ele tem que ter uma cura, ele tem que ter um princípio de procurar alguma coisa que vai melhorar a vida Pô, dele. isso é muito importante. Inclusive, você falou de um assunto, o ano passado teve um programa do Luciano Huck em que ele falou sobre esse assunto. Foi logo em seguida que um MC se matou e ele recebeu várias mensagens lindas, positivas. E o Luciano Huck, ele se pronunciou e falou, cara, talvez se ele soubesse o quanto ele é amado, ele não teria se matado. E o Gladson soltou um vídeo essa semana que também tá incrível, que ele conta como que surgiu, né? Esse movimento em relação ao mês que a gente tá aqui, amarelo e tal. Então ficou um vídeo que a gente falou, cara, parabéns ali, que você foi usado, vale a pena vocês assistirem. Um vídeo muito forte, quer falar, Gladys, sobre ele? É que, assim, você falando de depressão, o Dan também, o que causa hoje, né? Nós estamos no mês de setembro amarelo. O que causa hoje o suicídio, né? A galera fala muito sobre a depressão, sobre a ansiedade, a angústia e tal. Mas o que acontece, cara... Eu também tudo água correr pra você, desculpa. o setembro amarelo, não sei Setembro. se vocês sabem, mas como que ele surgiu, né? Em 1994, né? Um menino chamado Mike, ele era conhecido, inclusive, por ser um menino muito carinhoso, amoroso e tal. E ele era fanático por mecânica, por carro. Sim. E aí ele restaurou um carro que ele tinha, um Mustang 68. Ele restaurou, deixou perfeito o carro, e ele pintou o carro inteirinho de amarelo, né? E todo mundo fala, nossa, que loucura, né? Mas ele pintou inteirinho o carro de amarelo. E aí no dia 8 de setembro de 1994, os pais chegaram na casa às 23h52, depararam com Mike morto dentro do carro em decorrência de um tiro. E, cara, ninguém tinha reparado essa angústia que ele tinha há muito tempo. Mas a pessoa que... E aí, só pra finalizar a história, o que acontece? O suicídio, a gente fala sobre depressão, sobre angústia, sobre dor, sobre medo, tal, enfim. Mas existe um sentimento que acompanha em todos os processos, Ana, essa depressão, que é a solidão. Então, acho que é sobre isso que nós temos que falar, sabe? Sobre a solidão. Então, uma pessoa que chega no ato do suicídio é porque ela tá muito sozinha, cara. Sim. Ela tá muito sozinha. Lógico que ela tem dor, ela tá depressiva, tá tudo isso. Mas ela tá muito sozinha. E aí você pega esses caras, igual você falou, artista e tal. Cara, é aquele cara que tá rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo ele tá sem Se ninguém. sente sozinho. Então, não é sobre pessoas à sua volta, né? É sobre o seu interior. Cara, com quem eu tô conectado com quem, né? Então, isso que é importante, Nessa hora, cara. o que mais acho que tem que se conectar é com Deus. É, Né? cara, E a pessoa que tá sentindo que tá pensando em suicídio, ela não conta pra ninguém. não conta, porque ela tá sozinha. Uhum. Porque se ela contasse, com certeza, alguém nesse vídeo, eu Não te falo deixaria muito isso, chegar levanta a nesse mão, ponto. por favor. Antes de qualquer coisa, levanta a mão e peça ajuda. E olha que louco, no velório do Mike, lá em 1994, os amigos fizeram uma cesta, assim, com várias cartinhas e com fitinhas amarelas, né? Por conta do carro dele e tal, né? Nossa, Que tô ele fez. arrepiada. E nesse cartão, eles colocaram assim, ó, se precisar, peça ajuda. No velório dele. Mal. Então, ali surgiu o movimento Setembro Amarelo em prevenção ao suicídio. Então, assim, agora vamos voltar um pouquinho e falar assim, ó. E é legal que eu estudei um pouco a história do Mike e os pais chegaram lá na casa dele às 23h52. Ele tinha se matado, ele deixou um bilhete do lado do carro, ele deu um tiro, deixou um bilhete do lado do carro dizendo assim, ó, pai, mãe, não se culpem. Eu amo vocês. Assinado, Mike.
E aí no final ele colocou 11h45. Nossa. Tipo, foi minutos antes dos pais chegarem. Aí vamos olhar agora um pouquinho antes. Fala assim, e se os pais chegam um pouquinho antes? Ah, e se os pais tivessem conversado antes? Como você tá? O que tá acontecendo? E se não sei o quê? E se os amigos em volta que gostavam muito dele falassem, cara, você não tá bem pra pintar um carteirinho de amarelo, cara? O que tá acontecendo? E se? Vamos voltar lá no e se, né? Uhum. Inclusive tem a Ferramenta, né? ferramenta e se lá. Então assim, cara, muitas coisas poderiam mudar. Uhum. Infelizmente a história do Mike não dá pra mudar mais. Sim. Mas, cara, existem muitas outras que estão aí, pode ser que esteja à nossa volta e a gente não sabe, cara. Sim. E Então, que a partir dele também pode ser transformado muito. agora. Então, acho que a nossa preocupação, antes de tudo, antes de Setembro Amarelo, de depressão, de tudo isso, é a solidão, cara. Uhum. É a solidão, cara. E você sabe que esse foi um dos pontos, acho que mais pesou também da gente fazer o movimento da God, porque entre nós aqui, a gente fala, cara, enquanto a gente tá de boca fechada, tem muita gente que tá morrendo. Então, como que a gente pode criar um movimento sobre isso? No meu livro eu recomendo alguns documentários, e tem um que se chama The Bridge, que é um documentário que fala sobre a ponte. É um documentário que foi feito nos Estados Unidos sobre um dos pontos mais visitados dos Estados Unidos. E nessa ponte, ao mesmo tempo que é um lugar para ser feliz, alegre e tal, é um dos lugares que mais tem suicídios no mundo. Só que é até pesado assistir. O que é interessante? Algumas pessoas que pularam da ponte, elas não morreram, ficaram com sequelas e tal. E no documentário, o pessoal entrevista elas. E assim, para tentar entender. E muitas disseram exatamente isso. Cara, tava sozinho, queria, né, pensar um pouco, refletir sobre a vida. E aí uma força maior me levou até lá. E na ponte... De repente, eu escutava aquela voz, cara, resolve tudo, para com tudo, você pode zerar o programa agora, só pula e tal. Então, assim, muitos dão um depoimento que quando caíram em si já tinham pulado, entende? Então, essa questão da solidão é realmente algo que tem que ser falado, é algo sério. E que tem muita gente que pode estar atento a isso, quem está do seu lado, passando por uma dificuldade dessa, fica atento. E você, muitas vezes, você pode falar, você pode ajudar de alguma forma, você pode criar um movimento onde quer que você esteja para impactar outras vidas. E o fato de você ficar quieto, você pode estar deixando de salvar uma vida. É isso aí. Inclusive, esse cara, um dia ele me desbloqueou. Isso foi antes do CIS, antes de tudo. Porque quando a gente se conheceu... Cara, vocês já perceberam? Eu gosto de falar, né? Tal. Aí começa a falar, aí reflexão aqui, reflexão lá. E ele escutava, ele fala assim, cara, pô, legal, cara, assim, fala isso, cara. Por que você não fala na internet? Fala, não vou falar não sei. Aí, cara, e tanto ele ficar insistindo e eu se esquivando, um dia ele falou pra mim assim, cara, você tem noção que tem pessoas morrendo porque você não tá abrindo a boca? Nossa. Aí eu fiz assim, ó, meu Deus do céu. Aí já me tornei um assassino ali, né? Falei, meu Deus do céu, tô matando gente aqui, né? Filha da mãe, né? Só que ele já tinha feito coach, né? Ó o forte impacto emocional. Aí aquilo me pegou de uma maneira que eu falei, caraca, velho, preciso começar a soltar vídeo na internet, velho. Por causa disso. Então, por isso que aonde eu vou hoje eu falo um monte, cara. Sabe aquela coisa, minha parte eu tô fazendo? Mas é muito Mas bom. assim, ó, ele fez esse vídeo agora. E assim, a gente não tá acostumado com uma repercussão ainda tão grande, né? A gente faz o nosso movimentinho ali humilde e tal. Mas ele me mostrou hoje e falou assim, cara, olha só, teve 124 compartilhamentos. Então assim, vamos fazer aqui uma conta rápida. Eu tô imaginando que a pessoa que escutou ele, viu que alguém tava precisando escutar e mandou pra outra. Então... no mínimo, teve mais de 6 mil visualizações, se eu não me engano, mas, cara, eu falo, cara, 124 pessoas receberam um vídeo que não estavam esperando receber. Sim. Se receberam é porque precisava ouvir o que ele falou. Sim. Entende? Então, assim, a gente não tem noção, Uma proporção em cada mas precisa fazer. É uma corrente do bem, né? Precisa Se você fazer. olhar de uma forma assim, é tão óbvio que a solidão, ela mata. É tão óbvio, porque, um exemplo... simplificar aqui pra vocês. Alguém de vocês, se vocês quisessem se matar, vocês teriam coragem de falar pra alguém assim, viu, eu vou me matar amanhã? Não. É isso. É por isso que se mata, porque não fala, porque se Nossa, falar, falou tudo simples né? e objetivo. vai ter alguém que vai falar, não faça isso. Então é por isso que a solidão mata. Porque se você falar pra alguém que vai se matar, essa pessoa não vai deixar. E uma coisa também que eu vejo é muitas pessoas reprimindo as emoções, não compartilhando, né, com quem tá do lado, ou com pessoas que confiam muitas vezes, mas
também reprimindo. Inteligência emocional não é sobre você não sentir, é sobre você sentir. É isso aí. Mas você Boa. entender que você pode sentir, você necessita sentir as emoções, só que na proporção certa, na intensidade Boa. certa, no momento certo. E que se não tá tudo bem, você merece ser tratado. É isso aí. Você merece, eu vejo que muitas pessoas, elas não se sentem merecedoras de alegria, de se sentir bem. E o quão isso tá destruindo ali uma família, um ecossistema, porque o ecossistema vence. Eu não sei se vocês já viram aquela pesquisa de que uma pessoa depressiva, ela contamina 5 quilômetros ao redor dela. Eu imagino. É Então, verdade. olha o peso. É verdade. E isso é muito bonito de ver que tem gente como a gente, né, que estamos tentando alcançar pessoas, ainda não alcançamos muito, mas que temos esse objetivo e de que a gente tá no movimento É isso. e que a gente vê que dá resultado. Sabe, Ana, quando você começa a entender um pouquinho sobre a solidão, que ela é tão forte, tão triste ao mesmo tempo, e aí você começa a ficar até paranoico, assim, porque, cara, se eu ver alguém sozinho, já começa a me dar, eu falo, cara, preciso conversar, porque isso é muito sério. A gente foi criado para ser relacionais, cara. Sim. Né? Eu falo que lá é muito legal. Eu amo aquela passagem lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, né? E ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Vocês percebem que ele fala no plural, não no singular? E façamos o homem à nossa imagem. Então, não é eu sou a imagem de Deus, nós somos a imagem de Deus. Sim. Então, quando uma pessoa sai desse ciclo, é por isso que ela se mata, porque ela deixa de ser a imagem de Deus. Então, aí vem o quê? Vem tudo que de ruim, né? Então, por isso que é importante a nossa união, sabe? Por isso que é importante a gente estar junto, cara, pra quando um não tá bem, o outro levantar. Sim. Então, essa é uma bandeira que a gente carrega muito, sabe? Tá sozinho? Peça ajuda, por favor, cara. E uma outra chave é que a dor emocional, ela dói tanto quanto uma dor física. Ela é uma dor física. É uma dor física. Eu fui uma dessas pessoas. Eu só não me matei porque eu não tinha coragem, realmente. Porque senão acho que eu teria me matado. Mas a minha dor era tanta, eu não conseguia aliviar. E eu também ouvia a voz na minha cabeça que eu não conseguia calar. Então, pra mim, seria muito mais fácil se eu tivesse, talvez, me matado. Mas Por que você acha que, literalmente, você não se matou? eu não tinha coragem. Não sei por quê. Não era por causa da minha família. Porque na época eu assim, por tudo que vivi com eles, meus pais são separados, né, Daniel? Você não conhece a minha história. Mas eu vim de uma família bem disfuncional. E eu cresci, assim, desde muito jovem, muito disfuncional e com muita culpa. Eu sofri acidente quando eu tinha de 6 para 7 anos. E eu me culpava profundamente. Só tava eu e minha mãe. E meus pais se separaram um pouco depois disso. E desde que eu me lembre, mais ou menos dali, eles começaram a brigar muito e meu pai culpava ela pelo acidente. Então, assim, eu passei uma adolescência muito rebelde, querendo que eles morressem. Eu odiava os meus pais, eles brigavam muito, eles me causavam muita dor. Só que eu também tava me enchendo de fraturas emocionais. E de vícios, consequentemente. Porque quando eles não estavam me fazendo mal, eu tava me fazendo mal de alguma forma. E eu só parei pra ter consciência, pra ter noção disso, depois que eu entrei numa imersão mesmo ali, buscando inteligência emocional e tudo mais. E eu acho que, Gladys, pensando assim um pouco na resposta, foi bem numa fase que eu entrei na faculdade. E que aí eu comecei a ver que o meu mundo não era o mundo das outras pessoas. Ó, entendeu? Ela Eu saiu. tive outras referências. Então, ou seja, você saiu da solidão e começou a se conectar com gente, automaticamente isso não deixou. Foi. É muito louco, né? Realmente. É muito louco. A importância de sermos nós, assim, sabe? É muito louco. Porque às vezes ninguém chegou pra você e falou, não se mata, porque a turma não sabia. Mas ninguém sabia. talvez oi, tudo bem, Ana? Prazer, meu nome é tal. Ó, vamos ser amiga agora? Pronto. Aquele sentimento de se matar já vai saindo fora. Já vai. Só que se não tem isso. Por isso que é importante, eu acredito muito no ecossistema onde você está inserido. Por exemplo, o ecossistema da Febracis, nossa reunião aqui agora, o momento aqui. Você cria novos vínculos, você cria novas oportunidades de conhecer pessoas novas. Como a gente estava conversando aqui, que eu conheci a Ana no Criação de Riqueza, estou conhecendo vocês aqui agora. Essa conexão que o ecossistema Febracis faz, você pode não conhecer a pessoa há um ano atrás, mas você conhecendo a pessoa hoje, ela vai fazer parte da sua vida. Você cria uma nova possibilidade de entrar novas pessoas na sua vida, você ser exemplo para essas pessoas, ela ser exemplo para vocês, e automaticamente se tornar uma família mesmo. É isso, cara.
É exatamente isso. O ambiente muda tudo, né? É aquilo que a gente fala. E hoje eu faço parte de ecossistemas tão saudáveis, Legal. sinceramente, que às vezes até, tipo assim, sabe quando você tem que sair da sua bolha? Eu sinto às vezes que é isso. Eu preciso sair um pouco da minha bolha. Meus irmãos falam, a Bia não muito, que a Bia vive mais esse mundo comigo. Mas o meu irmão que não vive, ele fala, tipo, cara, saia um pouco disso, sabe? A gente não tá vivendo isso aí que você tá vivendo. É que o meu ciclo social Dificuldade, hoje né? é tão assim que eu esqueço que as pessoas, tipo, tão depressivas, tão tristes, assim. Porque as pessoas à minha volta, elas não estão. Mas E aí... não é porque, assim, não é porque não criaram, não é porque não tem ferramenta essas pessoas que estão fora, né, do meu ecossistema. Às vezes até tem, às vezes, tipo, gente, a gente tá no mundo do conhecimento, na era do conhecimento, você tem acesso a tudo, a toda hora. A gente ouve falar de gratidão, de amor, de não sei o quê. Por que não põe em prática e vê? Mas sabe que eu acho, assim, com todo o respeito, e não pensando ao contrário, não, pelo contrário, mas talvez é só um ponto de vista um pouquinho diferente, tá? Aham. Por que eu acho que a espiritualidade é muito importante? Nesse ponto, tá? Porque pensa assim, ó. Hoje nós estamos no ecossistema onde a gente nos encontramos. Uau, que delícia. A gente aqui tem gratidão, papá. Pô, esse papo aqui nosso, beleza, é maravilhoso, tá? Mas assim, o nosso propósito de vida não é ficar aqui, falando aqui pra quem já sabe. Sim. O nosso propósito é ir lá fora e trazer quem precisa estar aqui, Sim. certo? Esse exemplo, né? Então, mas assim, aí que tá. Como que eu tô chegando na galera lá? Né? Então, falando um pouco da parte espiritual, que eu gosto muito, vamos falar de Deus para as pessoas. Sim. Cara, eu vou pegar a Bíblia, vou sair gritando na rua e falar que tem que aceitar Jesus como seu único salvador. Ele vai vir? Não. Então, eu acho que daí entra a inteligência emocional e espiritual, que eu acho que é onde Jesus Cristo nos ensinou. Pensa a história de Jesus Cristo, né? Durante 33 anos, mas vamos pegar os 3 anos de ministério dele. O que ele fez? Ele chegava para as pessoas e chegava aqui um exemplo. Se ele tivesse que agora, ele falava assim: olá, tudo bem? E você falava: oi, Jesus, tudo bem? O meu nome é Ana. E ele, na cabeça dele, eu sei que é Ana, mas deixa eu te ouvir, né? Ah, você é Ana? Ah, legal, não sei o que. Tá. Né, enfim, então, Jesus, ele descia um pouco do nível que ele estava, sabe? Para resgatar as pessoas. Olhando de uma forma figurada, eu acredito assim, ó, que ele tava numa bolha, igual nós estamos, e fala, cara, eu preciso pegar a pessoa que tá lá fora. Então, ele se esticava, ele saía um pouquinho, mas ficava com o corpo aqui e puxa ela pra cá. Você entende? Então, como que hoje, assim, eu percebo muito, né, nós coaches, que a gente gosta muito de inteligência emocional, a gente tem sede, a gente quer trazer as pessoas o quanto antes pra cá. Sim. Mas muitos, ao invés de trazer, estão afastando. É verdade. Por conta dessa inteligência emocional e espiritual, sabe? De olhar um pouquinho a compaixão, o amor, a graça de Deus, né? Que é o que Deus faz com a gente, né? Imagina se hoje a gente acha que estamos numa bolha um pouquinho melhor na questão emocional do que os outros. Imagina Deus, lá de cima, olhando, vocês não sabem nada que vocês estão falando, cara. Só que ele tem a paciência, porque se ele colocar a graça dele, o poder dele direto em nós, a gente não vai aguentar, a gente não vai suportar. Sim. Então ele vem com calma, né? Por isso que ele criou um processo, né? Deus, o caminho em Jesus e o sentimento do Espírito Santo. Por quê? Porque, cara, se vem direto, a gente não aguenta. Então a gente tem que usar essa ideia, essa filosofia e falar assim, cara, como que eu posso colocar na cabeça do meu irmão, da pessoa, sobre inteligência emocional? Né? Então, esses dias eu tava conversando com um amigo, cara, que ele falou assim, cara, eu tô querendo que meus amigos fazem crossfit, cara, o cara não quer, não sei o que. Aí eu comecei a conversar com ele, né? E a gente que fez coach, a gente tem essa mania de perguntar, né? Cara, aí você vê o jeito que ele chama a turma pra ir pro crossfit e fala, cara, mas nem eu quero ir desse jeito, cara. Você tá louco? Né? Por quê? Eu falei, cara, você tá muito viciado nisso, calma, é legal, mas... Né, a sua intensidade também. Gera sede pra nós, pra que nós, né, tenhamos vontade de... Trazendo pra Bíblia também, a gente fala muito isso lá. A gente tem que ser luz, né, no mundo e sal na terra, né? E o que é o sal na terra? É você pegar uma colher de sal e colocar na boca da pessoa. Porque ela vai pedir o que depois? Água. E aí a gente falou, opa, eu não tenho essa água, mas eu posso mostrar onde que é. A fonte de água viva. Eu nunca tinha pensado Você entende? nisso. Então, a gente é um instrumento. Nós estamos aqui para colocar sal na galera, para gerar sede, e elas vão pedir água e falar, cara, eu não tenho, mas ó, aqui tem, a Bíblia tem, a inteligência emocional tem, é isso. Só que o problema é que a gente já tá querendo entregar tudo pra pessoa. Só que nem nós temos. E respeitar o tempo do outro. E respeitar o tempo do outro. Nem todo mundo tá preparado. É isso. Consciência dói.
Dói. Mudar dói. Muito, Decisão. Pra caramba. Decisão todos os dias. Pra caramba. É Pra uma caramba. escolha. Tem uma série de variáveis, né? Tem gente que a gente tá vendo que ela tá se afundando, mas ela escolheu aquela vida, pra ela tá bem. Sim. Tem gente que não tem consciência, Uhum. tem gente que quer, mas não sabe por onde começar. Então, a gente tem aí, e, cara, assim, é o que o Gladys falou, como que a gente pode gerar essa sede, né? Como que a gente pode criar esse movimento da pessoa entender que ela pode muito mais, ela pode evoluir muito mais. Eu, por exemplo, se falasse pra mim algo parecido há 10 anos atrás, eu provavelmente não queria escutar, porque eu não estava preparado. Eu tive que chegar no fundo do poço, falei, cara, não dá mais. Então, quando o Gladson coloca, vamos buscar ali a palavra, aí ele está dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Sim. Então, mas tem gente que não precisa chegar no fundo do poço. Se a gente falar mais, se a gente fizer um movimento, se a gente tiver mais compaixão, se a gente dentro... Eu falo muito, tem uma Às vezes frase... a palavra muda o dia da pessoa, né? Tem uma frase que eu digo muito, que assim, a gente não vai poder mudar o mundo, Uhum. mas quem passar pelo nosso caminho, a gente pode mudar o mundo daquela pessoa. Sim. Tem um vídeo que eu já falei, né, antigão, eu sempre falo, o Grade tá cansado de Não, mas é escutar. muito bom. Tem um vídeo que ele é antigão, o cara tá na praia, maré tá baixa, e tá lotado de estrela do mar. Aí ele vai lá, pega uma, pá, devolve pro mar. Aí ele vai lá, pega outra e devolve pro mar. Aí tá passando outro cara, chama ele pra conversar, fala, cara, o que você tá fazendo aí? Que doideira é essa? Não vai mudar, olha quantas tem aqui. Tá doido? Aí ele não responde, ele vai lá e pega mais uma e joga de novo. Ele fala, pra essa aqui, Vai mudar. mudou. Né? Então é isso. O que você tá fazendo dentro da tua caminhada aí pra mudar, melhorar a vida de outras pessoas? Cara, esse negócio de gerar sede é muito louco que o Dan tá falando. Esse cara, ele me desbloqueia em várias situações, assim, né? Só pra vocês terem uma ideia, um dia ele me ligou e ele falou assim, cara, eu vou comprar um carro pra minha esposa. Você não quer ir comigo lá, cara? Porque é surpresa e tal, mas eu vou ver ainda e tal. Ah, vou, beleza. Fui, beleza. Aí cheguei lá com ele. Ah, não sei o que, ele negociando com a mulher lá o carro, tal, papai. Eu aqui, né? Eu tava no celular e tal. Aí ele pedindo desconto, né, pra uma mulher, ah, pô, mas não dá desconto, isso aqui é... Daqui a pouco eu escuto ele falando assim, pô, mas e se levar dois? Você não dá desconto? A moça, eu acho que sim, né? E eu aqui no celular, né? Porque meu amigo pode levar um, e eu como assim, eu levar um, tá louco? E na minha cabeça nova, você tá maluco comprar um carro agora? Chega com um carro novo, minha mulher vai matar eu em casa, né? Deus o livre, não dá, né? Ainda mais um carro que eu não imaginava ter. Aí ele falou, não, cara, pô, não sei o quê, você já viu isso aqui? Não sei o que. Eu falei, não, cara, olha a crença. Tão grande assim, cara, eu não queria nem entrar no carro. É verdade, né? E aquela coisa, ele falando, isso aqui, não sei. Daí ele falando com a mulher, tipo, com uma certeza que eu ia comprar o carro. Eu falei, cara, eu só vim aqui pra te acompanhar, não tava nem sabendo de nada. Só que daí o que acontece? Ele joga, ele fala assim, cara, vai lá ver o carro, entra lá, veja lá o carro enquanto eu vou falar com ela aqui, vai lá, cara, sem compromisso nenhum. Aí eu peguei e fui. Aí o que acontece quando você entra no carro? Experiência. Uau, mentalização, Caraca. você já começa, cara, olha o sal que ele meteu na minha boca aqui, entendeu? Sim. Me gerou sede, cara, eu falei, cara, não. Aí eu vi Eu aquele quero carro, esse falei, caramba, cara, meu Deus do céu, e agora? Eu quero esse carro, e liga, e não sei o que, ele chegava pra passar, ele passava e falava assim, viu, sente o carro, mentaliza aí, eu, filho da mãe, cara, só que aí já tava ali, né, aí na hora de fazer conta, não sei o que e tal, ele, não sei, cara, mas ó, porra, sem potencial, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, aí já começa, cara, aí você já começa a criar. Não, Já. ele já tinha feito coach já, né? Daí eu falei assim, você pensou? Filha da mãe. Você sentiu? Filha da mãe. Eu falei, cara, eu tô caindo, né? Mas assim, tô caindo, né? Muito bem caído, e com prazer, né? Graças a Deus. Mas sim, cara, e finalizando a história, comprei o carro. Comprou? Comprei o carro, cara. E Compraram assim, juntos? compramos juntos, cara. Então assim, olha que loucura, cara. Então assim, é algo, cara, que ele gerou sede em mim, uma coisa que, cara, eu não acreditava, e vai crescendo, vai fortalecendo, fala assim, cara, aquela coisa eu posso, né, pá, não sei o que, e vamos pra cima. Então, assim, é muito importante esse papel nosso de saber como. Agora, vamos supor, se ele chega ali agora, ou se ele me liga antes, e fala assim, cara, eu vou comprar um carro pra você, não quer ir, cara? Ô, compra um também, cara, a gente já vai lá, pede desconto. Fala assim, tá, eu nem ia. Eu não vou, não, sai fora, pode ir você e tal. Então, é importante a gente ser estratégico. Não Sim. que ele foi, até porque a intenção não era essa, mas na hora ele viu uma oportunidade ali, Sim. ele falou, pô, você merece e tal, enfim, precisa trocar de carro. Então, o que eu tô querendo dizer, cara, é que a gente tem que prestar atenção é nessa estratégia. Sim. Ainda mais nós.
que fizemos curso, que se achamos coaches, pá, é nós que temos a maior responsabilidade, não seu irmão, não nossos amigos, é responsabilidade nossa. Então a gente precisa começar a olhar um pouquinho para dentro, né? É muito legal, eu tava estudando psicanálise, né? E tem um termo que eles usam que eu achei incrível, que chama individuação. Cara, eu achei lindo isso. É diferente de individualidade, individuação, que Freud acredita no quê? Que o ser humano, ele tem que olhar para dentro, ele tem que se conhecer completamente, ele tem que se individualizar ali, né, de uma forma, quem eu sou, conhecer de A a X, para depois ajudar o outro. Então, essa individuação, às vezes a gente não faz, cara. Às vezes a gente aprende uma ferramenta ou outra, a gente já quer resgatar o cara. Mas, cara, a gente testou em nós, a gente fez. Então, isso é importante. É verdade. Isso é importantíssimo, cara. Cara, antes de aplicar em alguém, aplica na gente, velho. Então, assim, e por que o Dan fez isso comigo? Conhecendo a história dele, ele é maluco, velho. Cara, às vezes ele entra em um e fala, cara, mas como você vai fazer, cara? Vai fechar. No final, a conta fecha. Ele usa muito isso. No final, a conta fecha. Cara. Confia. Então, assim, daí é um cara que faz. Eu vou falar, não. Eu falo assim, cara, o cara que já teve sucesso, o cara que fez isso. Mas, cara, agora se é um cara que só se ferra. E vem falar pra eu comprar um carro ainda sem poder. Fala, cara, esse cara é maluco. Então, você entende a importância de exemplo? Sim. Mas sabe qual que é o movimento? Assim, eu digo que até os 35 anos eu tentei fazer tudo com as minhas mãos. E deu tudo errado. Uma vez que eu me rendi, me conectei com Deus e, cara, abri mão daquilo que estava me deixando doente, me fazendo mal, abri mão dos docinhos que eu comia, falo, cara, hoje eu tô conectado com Deus, Papai do Céu já me perdoou. No meu livro eu coloco na primeira página eu coloco assim, liberte-se do passado, viva o presente e foque no futuro que você deseja. Muitas vezes a gente fica preso ao passado, né? Pô, todos nós aqui já erramos e tal. E aí eu trago uma passagem também que é Romanos 12:2. Não se conformais com esse mundo, o teu mundo, não se conformais com esse mundo, mas buscai a transformação através de vossa mente. Aí sim, para que possa experimentar o quão bom, agradável e perfeita é a vontade de Deus para a sua vida. Então é o seguinte, vamos traduzir isso aqui. Cara, eu venci a carne ali, eu tô conectado ali com o papai, tá? Espírito Santo. Eu abri mão, é óbvio que a gente vai errar, a gente é humano, a gente é pecador e tal, mas tem coisas que você aprendeu que aquilo ali te faz mal. Cara, eu vou abrir mão. Tô conectado com Deus. E Deus tá dizendo, tá na palavra, não é o Danilo falando, cara, não se conformais com este mundo, mas buscai a transformação através de vossa mente, para que possa experimentar o quão bom, agradável e perfeita é a vontade de Deus para sua vida. Então Deus sempre quer algo maior do que a gente deseja. Então isso é uma expansão de mente. Então, por exemplo, quando eu convido ele para ir comigo, eu falo, cara, você merece, você é merecedor. Né? Eu sei quem você é, eu sei o que você tem feito. Né? Quando eu, por exemplo, eu falo, cara, eu vou comprar um carro para minha esposa, um carro melhor do que o meu. Porque, cara, minha esposa tá comigo desde quando ela era criança, né? Então, se eu sou quem eu sou hoje, foi graças à minha esposa. Então, ela merece viver isso. Né? Eu preciso ser grato com ela. Eu preciso agora, na hora que o bicho pegou lá atrás, quem tava do meu lado era ela. Então, agora eu preciso retribuir. Né? Eu falo muito isso. Se o homem, ele entende isso, que a mulher, ela é a CEO da casa, ela que tem a sabedoria, ela que tem uma visão CEO, CVO, uma visão de futuro, né? Então, eu não tomo nenhuma decisão, por exemplo, difícil, nenhum ponto de inflexão, sem consultar a minha esposa. E quando ela fala, às vezes eu não concordo, mas eu falo, cara, deixa eu pensar sobre isso, porque ela tem uma visão de fora. Então, se a gente entende isso, que a gente precisa ser grato, que a gente precisa retribuir para quem está fazendo bem para nós, e que a gente pode mais, porque não é um achismo, é o que está na palavra. Cara, você fala, você se torna fodão, corajoso. Eu falo assim, mano, não vou fazer. Só que tem coisas que dependem de você. O que você tem condição de fazer, Papai do Céu não vai colocar a mão. Sim. Cara, isso aqui você pode fazer, isso aqui tá com você, Ana. Por que você precisa da minha ajuda? Porque senão fica um filho mimado. Né? Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos, Miguel, Gabriel e Rafaela. O Miguel, ele já sabe ir lá, tomar banho, se enxugar, pegar roupa. Por que eu vou fazer isso pra ele? Isso é papel dele. Sim. Entende? Então é importante entender isso. A gente sempre fala, se Deus quiser, né, isso tem que vir no final. Deus quer, mas qual que é o papel teu agora nesse movimento? Sim. Eu falo muito pro cara, a gente não tem recurso, o que nós temos na mesa? Vamos colocar aqui, vamos pensar. E aí, muitas vezes, a gente começa negativo, sem nenhuma alternativa, e quando a gente senta para discutir, no final fala, caramba, mano, agora a gente tem uma dúvida. Que caminho escolher?
Porque agora a gente tem várias Agora, alternativas. cara, Entende? a Sim. gente fez um evento, pra vocês terem ideia, sem R$1 no bolso, cara. E tá falando um evento de acima de 400 mil. Sem R$1 no bolso. Caraca. Então, assim, é literalmente, como o Dan fala assim, ó, você quer saber se Deus tá no negócio, né? É quando você vê que a linha não fecha, a última linha vai assim, cara, não vai dar certo, né? Aí Deus tá no negócio, porque daí não depende da planilha de gente. Excel você deixa uma linha em branco. Essa linha em branco se chama milagre. Essa eu peguei com o David Leonardo. Mas é isso, porque se você for viabilizar qualquer coisa que você for fazer e a conta fechar, significa que aquilo ali não funciona. Porque Deus quer algo maior daquilo que você pode. E fé é isso, é acreditar sem duvidar. Isso. Né? É muito legal. Eu vejo vocês falando muito sobre a fé e nessa parte toda de inteligência emocional dentro da empresa de vocês e tudo mais, e dentro da família de vocês. Qual foi o maior impacto que vocês tiveram? Putz, cara, vou falar por mim, tá aqui. Eu tenho um filho de 7 anos de idade que é milagre de Deus. Minha esposa foi diagnosticada com 3 meses né, de gestação, que ela foi diagnosticada com rubéola, onde a médica falou pra gente que, olha, você tem 98% de chance do seu filho vir com alguma sequela, né? Ou com alguma doença, enfim, má formação, tal. E você fala, cara, e ali, né? Então, esse é um deles. Cara, o outro é da onde eu saí, é onde eu tô hoje. O outro é cada vez que eu acordo, eu abro o olho, eu respiro, né, enfim. Então, minha família, minha mãe, toda a condição que eu tenho hoje. Então, eu falo assim que, cara, falar um ponto de fé é impossível. Minha vida é baseada em milagre. Então, cara, eu falo que se eu não tiver fé, cara, pelo amor de Deus. Pastores, aí? Pai pastor? O meu pai, ele estava sendo consagrado para pastor, mas aí ele teve um derrame, enfim, ele faleceu antes. Ele era visto como, mas, né, não assim, de uma forma formal, mas era visto como. Então, eu Pregador aprendi da muito. palavra, né? Aprendi muito com ele. Aprendi muito. Sua família sempre foi da igreja? Minha família é assim, eu nasci no berço cristão, porém, como eu saí de casa muito cedo para jogar futebol, então eu saí com 14 anos. Então aí eu dei uma afastada, e aí eu fiquei fora da igreja por um bom tempo, foi onde eu conheci minha esposa, e ela me levou pra igreja. Essa história eu conheço, viu? Não, sabe como chamava a Lauren lá no curso? Cadê a Santa Lauren? Fala, A Santa você que acha, né? Fala, vai achando que ela é Santa Lauren, sim, né? Que a gente tinha falado Ela que é ela santa, arrastou o Gladson mas de volta ela- para a igreja, então que mas ela é era a verdade. Santa Laura. Mas então assim, eu tive pais, né, que foram, né, eu sempre tive o conhecimento da palavra, tal, o temor, tal, mas eu falo que quem fez eu voltar assim mesmo foi a minha esposa. Eu conheci ela e aí foi onde eu voltei, me batizei e tal, e começou a minha história de verdade, assim, como cristão mesmo, né? Sim. Até então era só meia boca aí. É não praticante, né? Não praticante, E você, Daniela? Qual é a pergunta? Eu vejo vocês falando de como vocês foram impactados espiritualmente e tudo mais, e dentro da família de vocês. Qual impacto tem, né? Eu diria que se eu pudesse dar um conselho, trazer consciência para esse assunto, tudo pode dar errado. Tudo pode dar errado. Menos a família. É o maior empreendimento que a gente tem hoje na nossa vida. Então, assim, você tá aqui com a gente, tá a galera toda aqui, né? Então, cara, a gente procura de verdade curtir essa caminhada e cada momento, cada tempinho que a gente pode estar junto, cara, é trabalho, mas eles podem estar junto? Podem, vamos junto. Então, Precioso, né? exato. E assim, eu acho que é óbvio, né? É um desafio grande, até pela geração e tal. Mas hoje aconteceu uma situação que eu acho que fala, cara, a gente tá no caminho. Então, por exemplo, tá aqui o Miguel, o Gabriel, a gente foi almoçar e a gente tem uma filhinha de 1 ano. Ela não pôde vir porque 1 ano tal, não... ela ia dar trabalho pra nós aqui, né? Rafaela é o nome dela. Então a gente falou, deixa a Rafinha e vamos nós. Cara, mas ela tá lá, mas a gente tava almoçando, a gente almoçou aqui no restaurante da Hello Kitty, o menorzinho viu lá um ursinho, falou, cara, a gente precisa comprar pra levar pra Rafa, né? Então, esse movimento que eu acho que é o que faz sentido da união, de um se preocupar com o outro, não é porque não tá aqui, mas que a gente esqueceu, tal. Então, eu diria que família é o maior empreendimento que a gente tem em nossas vidas. E aí, você tem 2 caminhos, né? Cara, infelizmente, tem situações que a gente não escolhe, né? Então, por exemplo, antes você contou uma história, né? Que eu tô sabendo agora.
E imagino o quanto tenha sido difícil, mas você criou uma casca, uma musculatura tão grande que muitas vezes você não tem noção da força que você tem, mas você vai poder resgatar muitas famílias. Amém. E quando, não sei, né, se você já é casado, tem filho, mas na sua família você vai poder fazer algo diferente. Sim. E por mais difícil que tenha sido doloroso, a forma como você aprendeu, você vai ter um grande princípio de ensinar a sua família, os teus filhos, de uma forma diferente. Então, Amém. esse vai ser o seu grande aprendizado que você vai tirar da sua família, entendeu? Então, eu tô falando isso por conta própria, porque durante muito tempo, até os 35 anos, eu carreguei um ódio muito grande do meu pai, porque o meu pai, ele batia na minha mãe, o meu pai, ele deixou a gente passar dificuldade, o meu pai, ele falava muito palavrão, o meu pai, ele criou muitas crenças limitantes de rejeição, a gente morava de casa em casa porque não tinha condição de pagar o aluguel, era despejado, etc. Então, durante muito tempo, eu falei, cara, por que eu tenho que ter amor pra esse cara? Olha o que esse cara fez na minha vida. Então, aquele ódio, ele só me fez mal durante todos esses anos. E com 35 anos, quando eu fiz o método CIS, eu entendi que, de uma forma errada, se eu fui criado no meio de gente que só fazia coisa errada. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, nunca usei droga, eu nunca relei a mão da minha esposa, pelo contrário, nem ergui a voz para ela, eu ergo. Né? Eu procuro, na medida do possível, dar o máximo de amor que eu posso. Eu procuro ser um pai presente, mas quem que me ensinou tudo isso? Quem que me ensinou tudo isso? Foi meu pai. Então, o processo de ressignificar é isso, né? Cara, às vezes o que você acha que é muito, muito, muito ruim pode ser a melhor coisa da sua vida, porque se você olhar o todo, tem lógico a parte ruim, tem a parte de dor, tem o sofrimento e tal, mas o que você aprendeu com tudo isso? Vai ter também um pacote de bondade aí no meio. É muito louco, né? A gente fala que pessoas vencedoras é isso. É exatamente isso. São pessoas, se você colocar vencedor, é vencedor. São pessoas que vencedores. Então é exatamente isso. Quer ser Bom, é que o vencedora? Cledson, ele usa umas metáforas assim, simples que impacta, né? Não, mas Que assim, gruda, não assim, ó. existe uma pessoa vencedora sem vencedor. Né? Então é exatamente isso. Uma pessoa que nunca teve dor, nunca venceu, vai contar o quê? Né? Então essa história do Dan, sua, né, do Júlio eu não conheço muito ainda, mas assim, é isso, cara. Quer ser vencedor? Esteja preparado para vencedor, velho. Sim. É isso aí. E eu acho que a maturidade também sempre vai trazendo esse nível de aprendizado, de valor de família. Eu tô vivendo a melhor fase com a minha família hoje. Uau, que legal. Tanto com os meus irmãos quanto com os meus pais. E eles não precisaram mudar em nada. Tá vendo? É isso. A única pessoa que mudou fui eu. A forma como eu enxergava eles e que tava tudo bem, porque era o que eles tinham pra me entregar. Ô, Ana, sabe que o mercado tá cheio hoje? Infelizmente, e a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa. O Dan falou muito de família, você também, a gente traz isso como prioridade na nossa vida. Família. A gente tem que tomar muito cuidado para ser aplaudido no mercado e vaiado em casa. É verdade. Você entende? A gente tem que inverter isso, Sim. né? Prefiro ser aplaudido nos dois, é claro. Mas se for para escolher um, prefiro ser aplaudido em casa. E tem muita gente hoje que no mercado é amado. Uau, você quer tal, a galera grita tal. Mas em casa. Você entende? Então, isso traz um conflito interno muito grande e essa conta vai chegar uma hora. Sim. Então, por isso que é bom a gente se individualizar, né? Individuação, de novo, olhar pra dentro e falar, cara, tô sendo aplaudido em casa? Tô. Então, toca o barco. Não tô? Cara, preciso ressignificar algumas coisas, cara. É isso aí. Gente, muito obrigada pela presença Pô, a de gente vocês. agradece, cara. Obrigada Que pelo honra, tempo, que por honra. terem vindo aqui com a Imagina. família toda. Você viu, né? adorei. Que a God aqui é o Capeia, vem manda. Olha, desejo muito sucesso pro livro, pra God. Tenho certeza que vocês vão impactar muito mais vidas do que vocês estão esperando. Foi Amém. ótimo o nosso bate-papo. E vocês estão convidados a voltarem quando vocês Com certeza. quiserem. Pô, e vocês o nosso lá, né? É isso Você aí, vai isso levar aí. o nosso lá. Obrigada. Obrigado pelo convite, parabéns pelo movimento, viu? Obrigado. Incrível, parabéns. Tamo junto, gente. E agradecer a presença de vocês aqui Opa. também. Foi uma honra conhecer vocês, conhecer um pouco da história. E que a gente possa, a partir de agora, ser grandes amigos, né? Oh, com Isso aí, certeza, né? com certeza. Nessa jornada de coach, Febracis, Legal. que seja um momento assim que tragam reflexão para as Uau. pessoas e que as pessoas possam trazer
consciência para elas. Uau, Então, isso aí, muito obrigado pela presença de vocês aqui. legal. Valeu, Pô, e gente. que essa obrigado. amizade suas aí também, cara, que lindo isso, hein, meu? Ah, É, tem uma passagem que eu gosto muito na Bíblia que fala que há amigos mais chegados que irmãos. é verdade. Verdade, a gente Então, conversou é, esses dias atrás. Isso é muito verdade, bom. falando. Então, assim, não foi por um acaso, né? Não é Que por acaso. vocês estão aí juntos aqui com esse propósito e tal. Sim. É, não é coincidência, é Jesuscidência, né? É, Cristocidência. É, Cristocidência, isso aí. Cristocidência. Mas show, viu? Que vocês também continuem sendo usados aí Obrigado, por ele obrigado. Muito e pra obrigada. ele todas as coisas, né? Amém. Tamo junto. Parabéns, gente. Valeu. Obrigado, viu? E para você que está aí nos assistindo ou vai nos assistir, muito obrigado desde já pela sua audiência. Espero que você compartilhe aí com quem você acha que deveria ouvir essa mensagem, tudo que foi falado aqui. Deixa o teu like e nos siga no Instagram. Tchau, tchau! Tchau. Valeu. Valeu.